noite, Brasil! Tudo bem aí com vocês? Primeiro hack de produtividade da nossa noite, ouvir uma musiquinha. Porque quando a gente está down ou quando a gente está cansado, como estou agora, nada mais melhor, nada mais empolgante do que a gente botar uma musiquinha, do que a gente botar uma musicona pra dançar, pra rir, pra bailar. Eu faço isso direto. Bom, aqui na Like, a pessoa mais produtiva que eu conheço, todo mundo é produtivo aqui, mas tem uma pessoa que é muito produtiva, que é Dudu. Dudu, meu amor, se você estiver me assistindo, você é um exemplo de produtividade. Nunca vi alguém editar tanto vídeo e fazer tanta coisa e treinar gente, ter tudo organizado e saber onde tá tudo. E Dudu é músico, e Dudu ficou ouvindo música o tempo todo. Então sim, música tem o poder de mudar a nossa energia, de botar a gente pra cima e de provavelmente fazer com que a gente se torne mais produtivo. Gente, vamos falar sobre produtividade do social media. O que a gente pode fazer para não atrasar os nossos materiais, para ter mais disposição, para sobrar mais tempo e principalmente para a gente não ficar angustiado. Eu não sei vocês, mas eu aqui, quando eu tenho coisas que eu não consigo entregar ou que eu não consigo fazer, eu fico mais cansada do que quando eu tenho um monte de coisa para fazer e eu faço todas as coisas que eu tenho para fazer, eu entrego tudo que eu tenho para fazer. Hoje eu sou revisora, eu reviso muita coisa. Então, quando tem coisa na minha pauta acumulada e eu não consegui revisar, ou então eu não consegui alterar e aquilo vai me comendo, aquilo vai me destruindo e eu fico cansada, eu vou ficando assim, olha, pior do que se eu tivesse corrido muito, se eu tivesse feito muita atividade física. Então, a produtividade, ela não é só importante pra gente ganhar dinheiro, mas ela é importante pra gente ser feliz. Porque se a gente fica andando em círculo, correndo ao redor do rabo, isso dá, principalmente em pessoas que somos todos nós, responsáveis, isso dá uma agonia, e essa agonia é uma vertente de energia, essa agonia leva a nossa energia embora. Então, por isso que é tão importante que a gente pense em se organizar, em organizar a nossa produção de conteúdo, em organizar toda a nossa vida, seja trabalhando em home office, seja trabalhando em alguma empresa, porque felicidade é entregar com tudo em dia, né? Outro dia eu vi essa frase e achei ótima, felicidade é estar com tudo em dia. Claro, nem tudo a gente vai conseguir colocar em dia o tempo todo, mas a gente tem que ter prioridades, aquilo que é prioridade estar em dia, tá? E aí, gente, uma coisa muito importante que sim, vocês vão ter que aguentar a Tia Rê falando é o seguinte, o primeiro ladrão de produtividade, como eu já falei, é a falta de concentração e energia, que a gente pode dançar, rir, funciona muito, sabe? Às vezes eu venho aqui no escritório e vejo que o clima tá meio pesado, a galera tá meio cansada, a gente tá com muita coisa pra resolver, às vezes acontecem umas coisas assim, complicadas de resolver, eu começo a rir. Então contar piada, ver vídeo de piada também dá uma mexida na nossa energia, e principalmente quando a gente ri em grupo, né? Então isso é muito importante. Mas mais importante do que isso, a gente tem que saber o seguinte, essa falta de concentração e energia, muitas vezes ela tem uma causa que é inerente ao nosso trabalho. Essa foca aqui é a foca da produtividade, tá? Ela fica aqui na minha mesa, ela fica ali atrás, e aí quando a gente vai fazer reunião, eu sempre levo a foca, o nome dela é Gertrudes, e aí eu levo a Gertrudes e ela me acompanha e eu atiro a foca pra pessoa quando a pessoa desfoca ou quando a pessoa entra com um assunto paralelo. Então é assim que funciona. Às vezes eu até dou com a foca na cabeça de alguém. Então, essa energia que baixa na gente e a gente fica assim, caidaço, sabe? A gente passa dias que a gente não consegue fazer nada e que a gente fica, assim, não dá pra dizer que é deprimido, né? A gente não tá deprimido, a gente não tá triste, mas a gente tá sem energia, a gente tá cansado, a gente tá, parece que fica ali 1 hora pra escrever um texto e não sai linha nenhuma,
tá? A foca no conteúdo tá aqui. A foca no conteúdo é um filtro. Não vou botar agora, mas tem um filtro, quem quiser pegar o filtro, foca no conteúdo. Hoje a foca é da produtividade. Então, a gente se enrola, né? Sabe aquele dia que a gente tá procrastinativo? Nem sei se existe essa palavra. Eu jogo a foca assim. Não sei se existe essa palavra procrastinativo, mas tem dia que eu me sinto procrastinativa, ou seja, eu tenho que fazer uma coisa, mas eu não faço, eu respondo um WhatsApp, eu vou ver notificação no Instagram, eu vou fazer algumas coisas e a coisa não rola, tá? Isso, gente, melancólico pode ser. Essa falta de concentração e falta de energia, ela pode ter origem nos nossos hábitos, tá? E agora eu sei que vocês não vão gostar do que eu vou falar, por isso até que eu deixei para falar no começo, tá? Porque daí depois que eu falo isso, aí eu vou para técnicas de produtividade. Só que essa é a técnica de produtividade mais importante, porque se vocês não conseguirem entender o que acontece na nossa química, as outras técnicas de produtividade elas não vão ser tão eficientes. Então, o que acontece? Quem come muito açúcar, gente, quem não faz atividade física, acaba, em algum momento, tendo menos concentração e menos capacidade de produção cognitiva. Isso é fato. E assim, ó, vocês não precisam acreditar em mim, tá? Porque eu sou uma pessoa extremamente cética e eu gosto, hoje até ouvi da minha terapeuta, da minha psicóloga, da Ana, ela me disse assim, falou lá de um personagem de uma série, esse personagem da série é a tua cara, ele é igualzinho a ti, ele não acredita em nada e ele acredita em tudo, ele quer ouvir todas as partes, ele quer questionar todas as coisas. Então assim sou eu, vocês não precisam acreditar em mim, eu adoro quem não acredita em mim. Testa para ver como funciona, porque para mim, quando eu comecei a reduzir a quantidade de açúcar, e eu sou uma formigona, eu tive que tirar açúcar do café, porque eu tomava açúcar no café. Eu tive que tirar açúcar, enfim, fui reduzindo assim, até que eu tomava Coca-Cola, gente. Gente, eu chegava em casa, assim, essa hora da noite, depois que todo mundo ia dormir, eu sentava no sofá e tomava uma Coca-Cola, aquela garrafinha de 200 ml, aquela pequenininha de vidro, porque é mais gostosa aquela de vidro, não sei porquê, mas é. E eu tomava isso todo dia. E eu não tinha essa visão de o quanto aquilo ali roubava a minha serenidade. O quanto aquela quantidade de açúcar que às vezes eu tinha que comer durante o dia, às vezes eu tinha que comer um chocolate para continuar trabalhando, o quanto aquilo ali, ele depois tinha um efeito rebote em mim. Então, eu até assim, eu sinto às vezes culpa, porque eu também não sabia disso quando o Vicenzo era pequeno, e o Vicenzo era tipo um gremlin, sabe? Eu levava ele pra escola de manhã, antes do recreio, ele ia bem, aí a professora chegava pra mim e dizia assim, eu não sei o que acontece, depois do recreio, ele não para mais, eu não consigo trazer ele pra dentro da sala depois do recreio. Acho que o Vicenzo estava no pré, ou primeira série. Então eu deixo ele lá no pátio, né, pra não discutir com ele, eu deixo ele lá no pátio e ele não para de correr, fica correndo, fica todo suado. Aí depois ele vem aqui pra dentro da sala de aula e ele não quer fazer nada. Ele não quer desenhar, ele não quer fazer nada, ele olha os colegas fazendo. Outro dia ele jogou todas as canetas no chão, rasgou as coisas, e aquilo era um problema. Eu cheguei a levar o Vicenzo numa neurologista pra ver se ele não era hiperativo, né? Eu também sou, todo mundo tem um grau de hiperatividade, todo mundo tem um grau de déficit de atenção. Só que hoje, eu olhando pra trás, depois de tudo que eu estudei, o que eu mandava de lanche pro Vicenzo? Todinho. Eu mandava de lanche bolacha recheada. Aí ele virava um gremlin, sabe? Que ele comia, quem viu o filme do gremlin, comia o negócio, ficava açucarado, ficava energizado, ficava assim, ó, ia lá em cima, aí leva a energia, a eletricidade dele, e depois ele tinha um down. E nesse down as coisas se complicavam. Na criança isso é mais visível, né? Porque a criança ela fica mais ativa, daí ela dorme, ela fica mais irritada, tudo transparece. Só que isso acontece na gente também.
Então a gente precisa, açúcar de coco e açúcar é a mesma coisa, sinto em decepcionar também quem está, procurem, tá? Mas assim, tem coisas que dá pra usar no lugar do açúcar, até tem, agora eu tô fazendo um tratamento com xilitol, mas tô fazendo tratamento mesmo, tô tomando, não gosto de xilitol, não uso no café, mas eu tô tomando porque tô fazendo tratamento pro intestino. Então, gente, isso é muito importante. E o segundo hábito, que é fazer uma atividade física, tá? Então, assim, uma caminhada por dia pode mudar as nossas conexões neurais. Uma atividade qualquer que você tenha que exercitar o corpo, pro cérebro é uma movimentação de oxigênio muito importante. E às vezes a gente não se dá conta, a gente fica 5 dias trabalhando ali no conteúdo e não faz isso. E isso drena a energia, tá? Isso drena a nossa felicidade, isso drena a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de produção, a nossa capacidade de se organizar para fazer as coisas. Então, eu sei, é difícil dizer isso, é uma chatice, inclusive lá no meu mastermind todo mundo tava falando de marketing digital. Era, né, todo mundo com aqueles números milionários. Falei assim, ai gente, não vou falar nada disso. Aí peguei e fui lá falar o quê? Fui lá e falei um monte de coisa sobre saúde e disse o seguinte: nunca vi ninguém no marketing digital falar das KPIs da saúde. Vocês estão aqui, todo mundo novo, todo mundo milionário, todo mundo faz lançamento de milhões, só que, né, boa parte da galera lá gordinha, sedentária. Então assim, tá ganhando dinheiro pra quê, criança? Se quando tu tiver 50 anos tu vai ter que estar pagando hospital, né? Ou vai ter, quando tiver 60 anos, vai ter que estar fazendo tratamento. Então, gente, a gente ganha dinheiro para investir na gente, e a saúde é fundamental, é o principal. Então, assim, primeiro dinheiro que vocês ganharem, quem já tá ganhando e quem quer ganhar dinheiro, tem que pensar assim, ó, eu vou ganhar dinheiro para ter mais qualidade de vida, e mais qualidade de vida é ser mais seleto com aquilo que se come e ter um tempo para fazer uma atividade física, porque o ser humano não nasceu para ficar sentado. Nós somos bichos nômades, nós andávamos pelas savanas, caminhávamos quilômetros atrás de comida, caçávamos. Então essa é a nossa natureza. Se a gente vai ficando sedentário, a gente vai perdendo as nossas habilidades, inclusive as cognitivas, tá? Então esse já foi o sermão da tia Rê hoje. Agora a gente vai falar do conteúdo. E acredita em mim, implementa uma coisinha hoje, diminui o açúcar, começa a caminhar 15 minutos, depois meia hora, depois 20 minutos. Tudo muda, a vida muda. Tudo se transforma, tá? Não deixa pra fazer isso. Milionário e gordo. Alguém falou, pois é, milionário tendo que fazer redução de estômago. Não, né? Ninguém quer isso. Então a gente ganha dinheiro, e aí a gente tem condições de absorver informação, a gente tem condições de comer comida orgânica, de comer melhor, de fazer boas escolhas, tá? Então, seguinte, adoro professora de educação física, porque, né, pra mim, a atividade física, e hoje eu posso incluir aqui a meditação. Meditação é uma coisa que pra mim funciona muito na minha produtividade. Hoje, Vicenzo estava produzindo uma copy, não saía essa copy, eu já estava ficando irritada, que eu precisava revisar e entregar para fazer a página de venda. Aí eu fui lá na sala dele e ele me disse assim, mãe, não tava saindo. Aí eu meditei aqui com o Headspace e saiu. Fiz uma meditação de 15 minutos, sentei aqui e escrevi. Isso funciona, gente. Tem muito aplicativo de meditação. E não precisa se fixar, eu não sei meditar. Não precisa saber. Meditar é uma coisa que a gente nunca aprende. Só tu senta e faz. Então tu senta, ouve aquela musiquinha, tenta entrar no que o aplicativo tá te propondo, que isso já vai dar uma limpada, já vai dar uma desinfectada aí nas ondas mentais e vai melhorar a tua criatividade, produtividade e tudo mais, tá? Pra mim, caminhar também é meio meditativo, assim, principalmente se a gente consegue caminhar num lugar urbanizado, também é uma sensação de limpar a mente, assim, de reduzir as ondas mentais, tá? Então é o seguinte, ladrões de produtividade, além desses que estão enraizados nos nossos hábitos, a gente pode ter outros ladrões de produtividade
que estão enraizados na nossa forma de trabalhar, tá? Então é isso que eu vou falar com vocês aqui e é isso que eu vou passar para vocês como uma social media experiente e principalmente uma social media. Eu não sou só uma pessoa que já fez vários trabalhos, que ainda desenvolve texto para cliente, que ainda faz. Não é só isso que eu sou. Hoje eu sou uma pessoa que eu treino as pessoas para se tornarem produtivas. Obviamente, se eu encontro um bom social media, eu preciso que ele produza muito, né? Ele ganha por produtividade. Para que ele ganhe mais e para que ele produza mais e possa fazer mais projetos aqui, a gente pode ganhar mais projetos, tá? Então, esse é o meu know-how. Ontem eu até tava falando com a Sabrina e com o Pedro, perguntando pra eles assim, ó, na live de produtividade, o que eu já passei pra vocês. Daí a Sabrina me mostrou várias coisas, ela ainda me mostrou um desenho que eu fiz quando ela era redatora. Ah, olha aqui, eu tenho esse desenho que tu fez aqui pra eu dividir as coisas que eu tenho que fazer. E, gente, assim, produtividade é um segmento que eu gosto. Na verdade, cada um de nós, a gente tem uma habilidade nata, né? A gente tem habilidades que são mais favoráveis, que nasceram com a gente. Eu acho que uma habilidade que nasceu comigo, que eu tenho desde criança, foi sempre pensar como fazer alguma coisa. Então, assim, eu sou uma fazedora e eu tenho essa habilidade, por exemplo, assim, precisa arrumar a casa tá toda bagunçada. Eu já chego lá, tá, só um pouquinho. Tu recolhe os pratos aqui, tu vai lá fora, recolhe o cocô do cachorro e tu leva as malas pra dentro. Eu tenho essa habilidade de ver o que a gente vai fazer e definir o que cada um vai fazer e até organizar como é que a gente vai fazer em equipe. Isso é uma coisa que eu nasci, eu acho que criança eu já era assim. E quando eu fiz a faculdade de odonto me ajudou muito, porque a faculdade de odonto é uma faculdade que a gente tem que ter processos, né? Se a gente não tiver processo, a gente não faz uma restauração. Então eu aprimorei ali a minha capacidade de criar processos. Então essa é uma coisa que eu gosto e que eu até prefiro criar os processos e botar as pessoas a mover os processos, a fazer os processos, do que seguir os meus próprios processos, tá? Eu sou melhor em fazer e aí a galera segue. Inclusive, as pessoas aqui na Like, às vezes eu crio processos e elas mesmas me cobram. Lembra aquilo lá? É verdade, vou fazer como eu mesma determinei, tá? Mas, assim como quando eu era dentista, que eu tive que fazer os meus próprios processos no consultório, nos lugares que eu trabalhei, para trabalhar como social media eu também tive que criar os meus próprios processos e depois pegar esses processos e treinar as pessoas aqui da Like e hoje transformar esses processos no criadores de curso, no criadores de conteúdo, que tô treinando os meus alunos, tá? Então é o seguinte, o primeiro ladrão de energia do produtor de conteúdo, quem trabalha como social media ou quem produz conteúdo para si, é não ter uma estratégia. Então, gente, a gente já falou aqui, essa é a quarta live. Na primeira live a gente falou qual que é a forma que o social media ganha mais. Na segunda live a gente falou como é que era a forma de vender. Trouxe a Sabrina na terceira live pra gente simular uma venda de estratégia. E agora a gente entra de novo nesse assunto. A estratégia, ela é uma parte fundamental da sua produtividade. Se a gente não tiver uma estratégia, a gente vai andar em círculos e vai chegar uma hora que, além da gente não estar entregando para o cliente de maneira adequada, a gente não consegue fazer a equipe crescer, porque você está tão emaranhado no meio do que tem que ser feito que você não consegue contratar uma pessoa talvez para fazer as suas imagens e você não consegue delegar para ela, porque você vai perder muito tempo falando para ela o que tem que fazer. Se você tiver uma estratégia, você vai apresentar a estratégia para quem vai trabalhar com você, que é exatamente o que a gente faz aqui dentro. Por que eu inventei de fazer uma estratégia? Porque eu tinha que ter várias pessoas que trabalhavam em cima da mesma estratégia e pior, mais desumano ainda, as pessoas vão embora e aí entra alguém no lugar dessa pessoa
e eu precisava ter rapidez para treinar uma outra pessoa para fazer aquilo que a pessoa foi embora fazia. Então, se não tiver uma estratégia, se a gente não tiver o registro de todas essas coisas, quais são as linhas editoriais, quais são as linhas de pesquisa, como é que é o DNA desse cliente, como é que é a identidade visual desse cliente, se a gente não tiver um projeto com tudo isso assinalado, que alguém possa ler cada vez que ela for fazer uma peça, isso fica muito complicado. E isso começa quando você trabalha sozinho. Sim, sempre ações que estão na estratégia, só um pouquinho, para você ser produtivo. Peraí, gente, que eu acho que eu desconectei aqui. Volta vídeo. Voltei, né? Deu uma saída aqui da internet, deve ter dado uma oscilada. Não sei o que vocês ouviram, mas vou voltar ali do começo. Se alguém puder me dar aqui, não sei o que travou, o que vocês ouviram. Mas eu tava dizendo o seguinte: a estratégia, ela é fundamental para que você saiba o que fazer. Para que você consiga empilhar, olha, na segunda eu vou fazer isso, na terça eu vou fazer aquilo, para que você consiga olhar para esse quebra-cabeça e ver o que está faltando e como que você vai fazer aquilo que está faltando para entregar o trabalho, tá? Então é fundamental que você aprenda a fazer uma estratégia, principalmente se você, mesmo que você trabalhe sozinho e que você queira atender mais clientes e que você vai crescer. Se você tem uma agência, então, se você tem uma equipe, é muito mais fundamental ainda, tá? Aliás, gente, quando vem alguém das agências, porque a gente tem um grupo das agências lá da Resultados Digitais, a maior questão da produção de conteúdo dessas agências que reclamam que conteúdo é difícil de fazer, que cada post é um projeto e que é muito difícil produzir conteúdo, a coisa que eu vejo, assim, duas coisas que eu pergunto é que não tem processo, ou seja, não tem estratégia de conteúdo. Tá? Então, se tiver uma estratégia de conteúdo, você vai ter uma espinha dorsal para você ir completando ali e você se tornar bem mais produtivo, entregar os materiais e trabalhar com antecedência, tá? Então, assim, primeiro ladrão de energia, primeiro ladrão de produtividade do social media, trabalhar sem estratégia. Se trabalhar sem estratégia, já sabe que tu vai poder atender metade, 1/3, 1/8 dos clientes que tu poderia atender com estratégia. Sem contar que tu pode vender estratégia, tudo isso que a gente já falou nas outras lives. Gente, quem quiser as outras lives, tá na minha bio, clica lá, replay das lives, que vai estar lá, daí tem já a live 1, live 2, live 3, e tem um e-book traduzido, tem um e-book transcrito de tudo que a gente falou na live, dentro do e-book tem a live, tá? Então, quem tiver afim, essa aqui vai pra lá também vai. Então é o seguinte, na estratégia, uma das coisas que a gente faz durante a estratégia é a pesquisa. Então a gente faz a pesquisa dos assuntos que serão trabalhados e a gente faz um calendário editorial. Então a gente não acorda de manhã pensando assim, o que eu vou postar essa semana para esse cliente? Isso vai a tua energia embora. Se tu acorda e diz assim, não sei o que eu vou fazer para esse cliente agora, semana passada o que eu fiz, agora eu vou ver, isso aqui não sei se ele vai gostar. Gente, esquece isso, não é assim que se trabalha. A gente faz uma estratégia com um calendário editorial, onde esse calendário tem as headlines, tem as referências, tem as pesquisas científicas que vai ser publicada em cada um daqueles dias. Então, se você fizer esse calendário para você vai pegar o calendário do cliente, vai ver o que você já produziu, vai ver o que está faltando e vai começar a montar esse quebra-cabeça do calendário de conteúdo dele. Já vai agendar, tá? Se não quiser trabalhar com agendador, aí tem agendador gratuito, né? Eu acho que não trabalhar com agendamento de post também é uma coisa que reduz muito a produtividade, mas isso aí eu vou deixar para cada um escolher. Já esfriou o café, tá? Então, assim, ó,
na nossa estratégia vai ter já a pesquisa pronta. Inclusive, quando a gente está fazendo aqui a estratégia, que as meninas fazem, quando a gente entrega uma estratégia para o cliente, a gente entrega um calendário editorial de 6 meses. Headline, bonitinho, o que vai ser publicado em cada dia. Vídeo sobre tal coisa assim, tal coisa assado. E elas, quando estão fazendo a pesquisa para montar esse calendário, elas já colocam dentro de um projeto no Trello todos os links dessas pesquisas, tá? Então, assim, tô fazendo a pesquisa, eu vou lá, boto um monte de link, depois eu coloco no calendário, mas isso é feito na estratégia, é durante a confecção da estratégia, que aqui a gente demora 45 dias, na live a Sabrina falou que estamos 60 dias até para entregar a estratégia, tá? Então, gente, a gente tem também na estratégia uma planilha de referências, que é muito importante, muito importante. Quando a gente está sem ideia, a gente vai para essa planilha de referências, a gente ensina a fazer a planilha de referências, ensina a fazer a planilha de ideias. Ó, a planilha de ideias, eu não gosto de colocar lá dentro da estratégia, dentro do mapa de conteúdo. Eu ensino os nossos redatores aqui a ter no celular notas. Aí pega lá notas, tem vários aplicativos de notas e tu cria uma nota assim, ó, ideias de conteúdo para o projeto do Dr. André. Aí, se eu tô viajando, se eu tô vendo alguma coisa, se eu peguei um livro, se eu peguei uma série, se eu peguei alguma coisa, eu vou lá e escrevo nessa minha nota uma ideia de conteúdo que eu tive, que foi um input que eu tive quando eu tava tomando banho, quando eu tava assistindo um vídeo da Anitta, quando eu tava ouvindo uma música, eu tive uma ideia. E aí eu vou lá e anoto essa ideia, porque se eu não anotar, gente, eu sou capaz, eu tô no banho, eu grito assim, Paik, traz meu celular aqui, ele vai lá, me entrega meu celular e eu tenho que anotar uma ideia, porque aquela ideia vai sumir da minha cabeça. E se ela for uma ideia boa, a gente vai perder vocês vão perder um conteúdo que eu podia ter feito e não fiz só porque eu não anotei, tá? Então, a gente precisa ter um negocinho de ideias. Eu assisto série, por exemplo, preciso anotar essa frase, preciso anotar isso aqui, o tempo todo. Meus livros são tudo rabiscado, porque o produtor de conteúdo produtivo, ele vê conteúdo em todos os lugares, ele chuta uma pedra e vê uma ideia de conteúdo. Ele vê um cachorro, ele tem uma ideia de conteúdo, só que ele precisa anotar, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, né? Tem mais coisa na cabeça, tem mais gente na cabeça, tem empresa na cabeça, tem um monte de coisa na cabeça. Então, a gente precisa anotar essas ideias. E essas ideias da nossa planilha, das nossas notas de ideias, depois podem ir para lá, pro Trello e podem ir para o calendário de conteúdo. Então, isso acelera muito, porque quando você sentar para produzir o conteúdo, você só vai produzir o conteúdo. Tipo assim, eu vou fazer uma comida, tá? Hoje eu vou fazer um almoço, mas eu chego na cozinha e vou ver assim, ai, o que será que eu vou fazer? Ai, não, mas feijão comi ontem. Aí vai, já sei, vou fazer uma polenta. Aí vai pro armário, não tem polenta. Aí você resolve que você vai fazer, então podia fazer uma massa, mas não dá, porque a pessoa que tá aqui, vem almoçar aqui, não come glúten. Você não tá planejado, você não tem estratégia para fazer aquele almoço. Se você tiver tudo prontinho, inclusive tem gente muito boa que ensina isso na internet, se você deixar a sua semana programada, 15 minutos, o teu almoço vai estar pronto para 5 pessoas. E o conteúdo é a mesma coisa. E aí tu não vai te estressar, e aí vai sair tudo lindo, e aí você vai trabalhar com tempo. E por falar em tempo, uma outra coisa que quebra a produtividade do criador de conteúdo, a criatividade do criador de conteúdo, quebra as pernas do criador de conteúdo, é falta de antecedência. Não sabe o que é polenta? Gente, polenta tem outro nome, polenta, em algum outro lugar do Brasil? Polenta é um negócio que faz com farinha de milho e água, e daí fica um negócio que lá na minha terra, que eu sou de Caxias do Sul, né, a terra de italianos, a gente come polenta com polenta angu. Sério que polenta angu? Não sabia.
A gente come polenta come polenta frita, come polenta com molho, come polenta com queijo, eu adoro polenta mole com champignon, com cogumelos, adoro, com fungo, adoro. Então, a gente precisa ter esta receita pronta, e a estratégia é a tua receita, é o teu cardápio pronto até lá o final, e mais, a estratégia é os teus ingredientes esperando ali para te misturar e fazer a porção mágica, tá? Chamada conteúdo. Então, se você trabalhar com antecedência, você vai estar hoje produzindo conteúdo não da semana que vem, não da outra semana, da outra semana, você vai conseguir fazer aquilo que eu vou te explicar agora e que vai reduzir horas de voo nessa produção de conteúdo, que é o seguinte. Por exemplo, quando a gente vai, isso a Sheila faz muito bem, que é a Sheila que produz esse conteúdo aí que eu vou dizer para vocês. A gente vai produzir lá o conteúdo do Dr. André. Aí, o conteúdo dele, 10 posts por semana a gente fala de síndrome do ovário policístico. São 10 posts, tá? Não interessa se é vídeo, não interessa a mídia. A Sheila produz os textos. Aí o que ela faz? Quando ela vai produzir os textos sobre síndrome do ovário policístico, ela já tem lá mais de 10 referências, porque aquilo já tá no calendário editorial, ela vai produzir todos esses textos de uma vez só. Sim, pessoa, em vez dela ficar produzindo um texto de vitamina D, um texto de síndrome do ovário policístico, um texto sobre endometriose, um texto sobre mioma, um texto sobre infertilidade, ela vai produzir os textos sobre SOP, todos de uma vez, os textos do mês. Então são 10 posts, numa manhã ela tem condições de produzir 10 textos para o Instagram sobre SOP. E aí ela tem 10 textos. Se ela produz 30 textos por mês, só faltou 20. Só que se ela ficasse pulando, catando milho e mudando de assunto, ela ia ter vários problemas. O primeiro, quando ela voltasse a produzir alguma coisa de SOP, ela ia ter que ver o que ela já produziu. Ai, será que isso aqui eu já produzi? Será que isso aqui eu já falei? E aí a gente corre o risco de ficar repetitiva. Então, quando a gente tem tempo, quando a gente está produzindo com antecedência, a gente consegue deixar esses posts que são sobre aquela linha editorial já produzido. É uma produção em escala, mas que te dá qualidade na produção e que te dá qualidade de vida, te dá descanso, porque tu sabe que tu tem aqueles posts já estão prontos. Aí tu vai pegar outro assunto, vitamina D. Vitamina D, o Dr. André fala, tem na linha editorial, mas é só 2 posts por mês. Já vamos deixar produzido, vou sentar para produzir vitamina D, vou produzir 5, 8, 10, 15 posts sobre vitamina D e ginecologia, porque tem a aplicação, né, que ele é ginecologista. O que acontece? Esses posts estão lá, esses textos estão lá prontos. E aí o que a designer faz? No caso aqui da Like, mas você também é um designer. Se você faz as imagens, você não vai fazer as imagens no mesmo dia que você está produzindo os textos. Primeiro você produz os 10 textos, tá? Sobre SOP. Depois, o que você vai fazer? Quando você for trabalhar as imagens, você vai fazer as 10 imagens. Porque aí você conseguiu ver uma diferente da outra, você conseguiu ver as headlines, que as headlines já estão lá já estão todas na estratégia, tá? Você viu o que você usou, você não usou imagem repetitiva, você já tá com o banco de imagens, a gente usa um banco de imagens pago, então já tá aberto, você já digitou ali o útero só uma vez para achar aquelas imagens, você tá naquela pesquisa, então você baixa todas as 10 imagens que você vai usar para aquele post e você já produz todas de uma vez. Mas para isso tem que ter o quê? Planejamento. Então, social media, se você tá com o tempo esgotado e tá sempre apertado e tá sempre agoniado e tá sempre achando que não vai ter tempo, que não consegue ficar com a família, tua família tá reclamando que tu trabalha o dia inteiro, eu posso apostar, e ainda assim não ganha o que tu quer, tu não ganha, tu tá ganhando bem menos do que tu pode ganhar.
tu pode ter certeza que tu tá fazendo isso que eu tô te dizendo. Tu é um catador de milho ali dentro do conteúdo. Não tem estratégia, produz, agora eu vou produzir sobre isso, daqui a 2 minutos eu vou produzir sobre aquilo, então eu vou abrir o Canva agora. Ah, não, então agora eu vou abrir o editor de texto, então agora eu vou abrir os sinônimos. E aí tu fica com um monte de coisa aberta na tua tela, na tua frente, e quando tu vê, o negócio não saiu do lugar. E quando tu vê, tu tinha te programado para fazer os posts da semana do cliente, de um cliente, tu fez só 2 posts. É isso que acontece? Fala pra mim, se não é isso que acontece. Então, se você trabalhar do jeito que eu tô te falando, que é aquilo que a gente ensina a fazer no Criadores de Conteúdo, tu vai conseguir atender mais clientes, porque daí tu vai fazer a próxima coisa que eu vou te dizer agora, que é o que a gente fala aqui, que a gente divide aqui para as pessoas que chegam, as novas que chegam. Gente, olha só, quem chega para trabalhar na Like consegue atender 2 clientes. Depois de 3 meses de trabalho, consegue atender 6 projetos. Ai, que bom, nossa, a gente escraviza. Não, a pessoa ganha por projeto. Então, se ela for rápida e for produtiva, vai ganhar mais, tá? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, com o que a gente ensina, a pessoa se torna mais produtiva e ela consegue não ir dormir tarde, não produzir de madrugada, trabalhar no horário que é biologicamente melhor para ela. Claro, tem gente que gosta de trabalhar mais de noite, mas essa pessoa consegue produzir num horário que fica melhor para ela porque ela entende esse processo e aí ela processualiza essa parte que é a produção dela. Seja ela um editor de vídeo, seja ela um social media designer, seja ela um social media redator, seja qualquer função que ela tiver dentro do conteúdo, a gente vai ensinar isso aqui. Tá? Então, olha só, aí o que a gente faz? O que a gente ensina também? Sheila está, não sei se Sheila está na live, mas na outra ela estava. Segunda de manhã, você vai trabalhar o conteúdo do Dr. André. Na segunda de tarde, você vai trabalhar o conteúdo do Dr. Vitor Sorrentino. Na quarta de manhã, você vai trabalhar o conteúdo da doutora Érica Mantelli. Na terça de tarde, tô na terça ainda, né? Você vai trabalhar o conteúdo da doutora Bernadette. E assim vai. E aí, a pessoa já sabe que naquele horário ela vai trabalhar, mas ela não tá produzindo o post para amanhã ou para hoje. Ela está produzindo dentro desse fluxo que eu expliquei para vocês, o conteúdo certo, a linha editorial tá pronta. Tanto que aqui na live o pessoal ainda fala, as linhas editoriais essa linha editorial tá pronta até julho. Acontece, quando é uma linha editorial pequena, dá pra deixar. Então, a gente trabalha dessa forma. Ai, Regiane, mas não tem conteúdos que vão entrar no meio? Tem cliente que vai fazer live, tem conteúdo de lançamento. Tudo isso vai entrar no meio do conteúdo que a gente já tá produzindo e, às vezes, vai ser produzido, sim, dessa semana pra semana que vem ou até no dia. Às vezes, um cliente manda pra gente o WhatsApp, ai, gurias, eu vou fazer uma live amanhã, dá pra fazer? Dá, mas claro que dá. E por que dá? Por que a gente consegue fazer? Porque a gente tem post, a gente tem tempo. Eu tenho uma pessoa aqui que pode fazer, porque a gente não tá morrendo. Então, o que eu vou fazer com aquele... provavelmente, se ele pedir um post da live, eu vou pegar um post de SOP e vou jogar mais pra frente. Só ele, na verdade, até adiantou o meu trabalho, porque eu faço uma coisa que é mais rápida, não precisa ser tão elaborado o texto, é um convite para uma live, e eu vou pegar o texto de SOP que eu produzi, que eu tirei ideia, que eu tirei da estratégia, eu só vou relocar ele no agendador. Só isso. Então, a gente precisa se organizar nesse sentido. Você tem que ter conteúdos prontos para o seu cliente, pro projeto, para o seu projeto. Gente, eu tenho um acervo de conteúdo. Eu sou aquela, assim, eu que publico meu conteúdo só quando eu vou viajar ou quando tem aí lançamento, algumas coisas que as gurias agendam. Mas se não, o meu conteúdo tá todo lá. E eu tenho posts produzidos até, a Bárbara Conteúdo, que deve estar aqui, que me ajuda também com os meus posts, a gente tem conteúdo lá, eu posso agendar tudo, que eu tenho conteúdo para 15 dias. Eu gosto, porque como eu vou interagindo com as pessoas, e eu vou falando, e agora a gente tá na época do lançamento da Semana Social Media, então eu vou dosando. Mas a gente tá com os conteúdos para social media prontos desde o começo de dezembro, tá?
Então, hoje ainda me mandaram um vídeo com um texto, porque ficou lá pendurado e ninguém editou o vídeo. Então, daí eu vou postar o vídeo. Mas isso tá pronto, eu tenho que postar. Se eu pegar Covid, Deus me livre, mas eu ficar doente, eu tenho as gurias vão pegar lá dentro da minha pastinha o meu conteúdo e vão postar, e vai ficar aquilo pronto, e assim funciona para os clientes também. Se acontecer um CREO, se acontecer alguma coisa, a gente não vai ficar desesperado. E você, social media, que trabalha como autônomo e que não tem carteira assinada, que se for faltar no trabalho vai ter, você é um prestador de serviço, você tem um contrato, às vezes você tem um contrato até com o nome da sua empresa, o que vai acontecer se você não puder trabalhar e você trabalha sempre produzindo o post do dia? Uma merda, né? Uma merda, porque diz assim, olha gente, cliente, eu tô com Covid, eu não vou poder, mas como assim, entendeu? Tu não tá planejado, claro, se for uma coisa longa, entendeu? Mas olha só, gente, se a gente tem até um problema de saúde que é mais longo, como esse ano, precisei fazer uma cirurgia, e você tem uma estratégia, você consegue naquele período que você que você precisa se afastar, colocar alguém para te ajudar, porque a pessoa vai conseguir pegar a estratégia e vai conseguir dar continuidade para aquilo que você fez, tá? Então, é muito importante para que você não tenha esse problema de lucros cessantes, que você trabalhe com uma certa antecedência. E aí, por isso que é importante você ter um contrato com esse cliente, e por isso que é importante esse contrato com o cliente prever como é que ele encerra. Aqui na Like a gente faz assim, o pagamento é antecipado, então quando o cliente começa a produzir o conteúdo, primeiro compra a estratégia, né? Já contei para vocês lá nas outras lives. A gente vende a estratégia. Tá, fizemos o contrato para executar a estratégia, o cliente paga o contrato. E ele paga. No dia que ele paga, a gente começa a produzir conteúdo. Então, a gente começa a postar para ele ali uns 15 dias depois. E ele já sabe disso. E aí, ele tem aquele período que a gente tá produzindo, vamos começar a postar. Se ele quiser encerrar o contrato antes do prazo que a gente fez com ele, e hoje a gente só tá fazendo um contrato de 1 ano, ele tem que indenizar. Tem que indenizar por quê? Porque a gente já pagou o redator, a gente já pagou as pessoas que trabalham aqui dentro, já produziu o conteúdo dele. Ai, mas ele não quer. Quer? Se tu explicar para ele isso, ele quer. Que você não trabalha com antecedência, e que provavelmente, se ele precisar rescindir, vai ter que se programar, porque vocês já trabalharam, né? Quando ele for disser assim, a partir de hoje eu não quero mais, vocês já estão lá na frente com 1 mês de conteúdo produzido. E quando vocês explicam isso para o cliente, ele entende e fica, inclusive, mais tranquilo, tá? Bom, uma outra coisa que as meninas me passaram aqui, e que isso faz muito tempo que eu não faço, tá? Mas também fui eu que instituí. Inclusive, tentaram me desdizer, tentaram me desobedecer e fazer de outra forma, e não deu. Então, eu vou falar sobre isso aqui. Hoje não é eu que faço, mas eu acompanho. Aprovação de materiais. Isso é uma coisa que drena muito a energia do social media, porque você tem que ter se você faz reunião para aprovar e você marca uma call, ou se você manda um arquivo pro editável para o seu cliente e ele edita, isso tá te drenando tempo, tá te drenando produtividade. Por quê? Porque é incluído na produtividade você entender esse cliente para poder produzir melhor para ele. E se você entrega um texto para ele olhar e ele não vem e te diz assim, olha, eu não gostaria que você escrevesse isso. Essa parte aqui que você escreveu do ovo não é assim que eu quero falar. Eu quero falar que o ovo é bom, mas não tanto. E ele vai te educando. O cliente te educa, mas ele precisa ler e te falar. Se você entregar um texto para ele editar, você não vai saber o que ele editou, e aí você não vai aprender com ele, aí você vai cometer o mesmo erro, ele vai editar de novo, e daí ele vai ficar irritado, porque ele já editou uma coisa e você não percebeu. Ninguém percebe, né? Às vezes tu vai um texto, quando volta, tu não lembra exatamente o que estava escrito ali, exatamente o que a pessoa editou. E, gente, eu vou falar pra vocês, eu faço muito isso com as copies, tá? Eu recebo a copy dos copywriters, e daí eu tenho a preguiça,
Mas eu tenho uma preguiça desgraçada de ir lá e dizer pro copywriter assim, ó, eu não gostei dessa frase, tu tem que mudar isso aqui. Eu tenho uma preguiça de ensinar ele a dizer, olha, não use dessa forma, eu não gosto de falar nos meus textos, não coloque que ganha dinheiro dormindo, porque eu acho isso bagaceiro. Eu tenho uma preguiça. E aí o que eu faço? Eu pego a copy que a criatura fez e vou lá e dou a minha ajeitada, porque é mais simples pra mim. É muito mais simples pra mim ir lá e fazer isso. Mas eu estou me boicotando. Então não permita que o cliente boicote você, porque vai ser mais fácil para ele editar. Mas exija que ele te mande um feedback. E aí, a melhor forma da gente receber esse feedback é você mandar o que vai ser postado no WhatsApp. Então você manda no WhatsApp dele, primeiro que não vai ter objeção, eu vou acessar o Trello para ver, não vai. Eu vou acessar a ferramenta de agendamento, né? No caso aqui a gente usa o MLabs. Não vai. Não bota uma ferramenta na vida do teu cliente, porque ele não vai fazer. Então usa uma ferramenta que o teu cliente já usa. O WhatsApp é universal. Outro dia até alguém me disse que o marido não usava o WhatsApp. Foi na aula com os alunos. A moça me disse que o pai dela não usava, o pai dela é pastor, não usava o WhatsApp. Eu quase caí dura, né? Mas enfim, todo mundo usa. E aí você vai pegar e vai mandar um print. O que a gente faz aqui? A gente mandar o link do MLabs já nem funciona mais, porque dá para mandar o link, tá? Tu manda o link, o cliente clica e ele vê, não pode editar, e ele vê o post como vai ficar, tá? Nem assim funciona. O que funciona pra gente, a gente entrar no MLabs depois de fazer depois que tá tudo pronto, a semana, ou quinzena, o período que ele vai aprovar, a gente entra lá, faz um printzinho e coloca no grupo, né? Porque a gente tem um grupo com quem trabalha naquele projeto e com o cliente, e o cliente manda áudio, tá? Esse é o melhor jeito de aprovar, porque o cliente vai pegar no meio do atendimento dele de consultório, ele vai olhar, esse post não tá legal, e aí ele pega e grava. Ela escreve responder e coloca, meninas, nesse post aqui vocês não podem usar essa palavra assim, assim, assado, vocês têm que fazer isso, 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 e daí sabe quem é que ouve? Todo mundo. Eu ouço, nem sempre, né? Mas quem tá envolvido no conteúdo, às vezes eu ouço pra ver o que elas estão, né? Pra ver se eu posso dar alguma tinta. Mas Sabrina ouve, Pedro ouve, as redatoras ouvem, a designer ouve. O que se é coisa de vídeo, o Dudu ouve, os meninos do vídeo ouvem, se é alguma coisa do tráfego. O tráfego ele não entra ali dentro do grupo de conteúdo. O tráfego ele é mais nos grupos de lançamento. Sim, temos um monte de grupos. E um dia alguém reclamou, não aguento ter tanto grupo de cliente. Então faz o seguinte, ó, se tu não aguenta ter grupo de cliente, faz reunião com o cliente. Aí em vez da tua semana ser tu olhar um WhatsApp e responder um negócio por WhatsApp, tu faz reunião, olha que bom. Entra e sai de reunião o dia inteiro. Gente, o WhatsApp é uma baita ferramenta para evitar reunião. Eu amo o WhatsApp. Eu assim, ó, bendito a pessoa, que eu nem sei o nome, porque eu acho que não foi o Mark Zuckerberg que inventou. Bendita a pessoa, vou criar um altar para essa pessoa, porque ela economiza muito da nossa vida. Então se você tá achando ruim ter grupo no WhatsApp, faz reunião, é só isso que eu posso te dizer, né? E-mail, tem coisa mais que ficar discutindo, manda e-mail para um, manda e-mail para outro, manda e-mail para outro, não, né? Então, mostra a copy pro cliente antes de fazer. Não, a gente mostra tudo junto, tá? Essa pergunta foi boa. A gente mostra tudo junto, a gente vai lá, mostra como vai ficar no Instagram, como se ele visse no Instagram. Então cria ali, bota a fotinha, que nem disse alguém hoje, bota a imagem ou o vídeo, às vezes bota o print do vídeo, às vezes ele não quer ver o vídeo todo, que o vídeo é dele, né? E bota o texto junto, assim, e aí ele vai lá e aprova, ele fala de cada um, tá? E aí tem cliente até que faz um assim, dá um ok em cada um das imagens. Então quando tá aprovado, ele dá ok.
Quando ele não tá aprovado, ele fala o que é para mudar. E aí a gente consegue. E quando a gente, mas ele quer editar. Ó, a gente explica para ele, se tu começar a editar, eu não vou aprender contigo. E aí a gente vai ficar cada vez mais distante. Se tu me explicar quem tu é, e esse processo de fazer o conteúdo, eu vou aprendendo sobre ti, eu vou entendendo a tua visão do teu trabalho, a tua visão profissional, para que eu possa reproduzir ela daqui para frente. Porque a gente tem que entender, né? A gente não é só um produtor de conteúdo, a gente se torna um estudioso naquele assunto. Então é muito importante que a gente se preste para isso e que a gente mostre para o cliente que esse trabalho de conteúdo é uma construção e que precisa dele, justamente nesse ponto, nos educando, nos ensinando, nos mostrando. A maioria, a gente trabalha com a área da saúde e é muito bom, a gente gosta muito e isso é uma coisa que favorece o nosso gostar desses profissionais da área da saúde, porque eles gostam de nos educar, né? Então eles gostam de nos ensinar, eles não ficam irritados, ficam felizes, inclusive, de nos falarem das coisas, de falar como se eles estivessem dando aula. Às vezes a gente até pega alguns áudios deles e transforma em post, tá? Porque eles mandam um áudio explicando sobre as doenças, sobre os suplementos e tudo, e a gente já pega, já corta ali, já edita, faz uma daqueles posts com áudio, tá? E é muito legal e essa é uma coisa que vocês podem fazer também. Ó, não tô conseguindo produzir um texto sobre esse assunto, vai e volta, ele edita muito. Faz o seguinte, grava um áudio pra mim desse assunto e aí você pega, vai lá, inclusive ensino isso no meu YouTube, é só ir lá no YouTube e pegar post com áudio, Regiane Toigo, ensino a fazer uma ferramenta gratuita, coloca o áudio do cliente, bota uma imagem, pode ser a foto dele. Voltei? Não sei porque ele sai e vai pro 4G, esse desgraçado dessa internet. Ai, gente, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui pra falar pra vocês. Muito importante, aprovação de materiais. Quando me desobedeceram foi que não estavam gostando de ter muito grupo de WhatsApp, daí queriam mudar a forma de aprovar os posts, aí queriam que o cliente entrasse no MLabs, aí já criaram vários jeitos, entrar em planilha, fazer planilha e der tudo com os burros na água. Falei, pra mim não tem coisa melhor do que aprovar ali no WhatsApp, porque a gente quer agilidade. Se o cara é ágil na aprovação, para nós tá ótimo, né? É tudo que a gente precisa focar na produtividade. E aí, gente, uma coisa que eu anotei aqui para falar para vocês é o seguinte: além da aprovação de materiais, a gente pode também ter um Kindle, tá? A gente tem aqui na Like um Kindle, o Kindle tá também nos Macs de quem trabalha com Mac, e esse Kindle da Like, e a gente separa os trechos dos livros para fazer post. Isso também é muito legal. Às vezes a gente faz print, coloca lá na pastinha do Trello. Então a bibliografia que o cliente recomenda é uma coisa, mas isso eu ensino no curso também. Vocês fazerem uma lista da bibliografia do que o cliente, então os livros que o cliente recomenda, para que vocês possam tirar ideias para fazer os posts, tá? E aí também todo mundo se comunica através daquelas referências que estão ali no Kindle. Eu amo usar o Kindle, né? Eu chego ao cúmulo de ter o livro físico, que eu gosto de ler o livro físico, mas eu tenho o Kindle só para poder achar as anotações achar as anotações que eu fiz de forma mais rápida, porque no Kindle a gente procura uma palavra, né? Então a gente procura por exemplo, vou procurar síndrome de Hashimoto, aí vou procurar dentro do livro que eu sei que tá falando, onde é que tá falando isso, eu vou lá, boto, ele dá todas as partes que o autor fala dessa síndrome, ele dá dentro do Kindle. Então é muito produtivo ter um Kindle, sobretudo para quem produz conteúdo científico, tá? Porque a gente encontra tudo lá dentro, a gente consegue fazer várias coisas, consegue até anotar. Eu boto até recados assim, conteúdo do Dr. Fulano, esse para o Dr. Ítalo, eu boto tudo dentro dos livros. E as meninas pegam ali as referências e vê se tá linkado, tá?
Então, isso é uma coisa que a gente faz bastante. Bom, artigo científico também. Se vocês usam, quem trabalha como a gente com conteúdo científico, já tenha os sites de conteúdo científico já na barra, né? Já clica ali, já teve uma ideia, já procura. Dopamina, mal de Parkinson, que eu tava procurando outro dia. Aí vai lá, procura aquilo, vê os artigos que tem. Ah, Regiane, mas esses sites estão tudo em inglês. Estão tudo em inglês. Se você não consegue traduzir, você não consegue ler em inglês, você aperta com o botão direito e coloca traduzir para o português, que a tradução é ótima, tá? É do Google, mas dá para entender tudo, porque a gente não vai copiar, a gente vai ler um artigo e fazer, né? Google Academics, adoro, acho maravilhoso, tá? Então, assim, muitas fontes de conteúdo, isso aí é outro, né? Outra live que a gente vai fazer sobre fontes de conteúdo. Já fui me adiantando aqui, mas vou dar algumas fontes de conteúdo para vocês ficarem mais rapidinhos aí na produção também. Dividir as semanas em áreas, notas. Então, gente, eu acho que eu falei tudo. Vou responder perguntas agora de vocês. Me digam quais são as perguntas, quais são os problemas que vocês têm aí na produtividade do conteúdo. Contrata acadêmicos para a agência? Contratamos, sim. O Pedro é acadêmico, nosso gestor de conteúdo é acadêmico. O Pedro era acadêmico de odontologia, aí agora ele é acadêmico de publicidade. Contratamos, sim. Aliás, não precisa ser formado para trabalhar com marketing digital, né? A Sheila é formada em letras. Aí cada um aqui. Sabrina é formada em moda, estilo, pra quem não sabe. Eu sou dentista. Olha aqui. Aí temos o Bork no tráfego, é engenheiro civil. Não é? Engenheiro civil. Depois, deixa eu ver quem mais tem. Sabrininha é formada em jornalismo. Renata, não sei o que ela é formada. Deixa eu ver. Temos uma arquiteta, a Manu, designer, é arquiteta. Dudu, acho que não fez formação nenhuma. Acho que não tem. Dudu tem sim. O Dudu é técnico de quê? De eletrônica. Dudu é técnico de eletrônica, veja só. Então aqui dentro temos uma pluralidade. O Tita é formado em TI, acho que ele é um dos poucos que tá, mas começou aqui como editor de vídeo, né? Hoje ele tá no desenvolvimento. Ari, nossa garota da produtividade, formada em direito, gente. Temos tudo aqui dentro. Então vamos ver aqui o que a gente tem. Tenho 15 anos, tenho 15 anos, sim, meu filho tem 15 anos, né, não terminou nem o primeiro grau, não é primeiro grau que chama, ensino médio, não terminou, e é copywriter aqui, e tá indo morar nos Estados Unidos, que vai trabalhar simultaneamente lá nos Estados Unidos, vai trabalhar nos Estados Unidos, e vai fazer um estágio de 3 meses. Mas vai trabalhar lá e trabalhar para like remoto, né, enquanto ele tá lá, 15 anos, tá? Não sei, na minha cabeça, não me pergunta escola, essas coisas, porque eu ainda tô viajando, assim, o que eu vou fazer, né? Então, gente, mora em São Paulo, contrato. Gente, olha só, a like vai crescer e a gente vai duplicar, inclusive a gente vai botar mais um andar aqui em cima. Só que a gente precisa crescer a equipe, não interessa se vai estar trabalhando aqui dentro ou não. Então, a partir de março, a gente vai começar um programa de estágio aqui na Like, que a gente vai trazer 5, 10, 15 ou 20 pessoas por mês, mas vai ser um estágio rotativo, tá? A gente ainda tá vendo. A gente vai oferecer acomodação, a pessoa tem que vir por própria conta e tem que pagar a própria comida. Mas a gente vai oferecer a casa pra pessoa morar. E aí a gente vai fazer um estágio. E aí se for legal o estágio, a gente vai contratar. Não importa se vai morar aqui, se vai se apaixonar e vai morar aqui ou vai ser remoto, tá? Pra nós é indiferente. Só que esse estágio, ele é só para aluno, tá, gente? Não é assim, porque eu quero vender curso. Não, também eu adoro vender curso, tá? Não vou negar que não. Mas a gente vai contratar só aluno que terminou o curso. Só pode fazer o estágio da Like se terminou o criador de conteúdo. Por quê? Profissão social media exige? Não. Profissão social media, ele ensina a parte comercial. Então, não precisa ter essa parte comercial para produzir conteúdo pra gente, né? Mas
precisa ter terminado o criador de conteúdo. Então, o aluno do criador de conteúdo chega aqui e a gente já sabe que ele terminou o curso. Até porque, quando a gente ainda não tinha essa política de só contratar alunos, inclusive contratamos 2 alunos, né, essa semana. Contratamos 2 alunos essa semana. Uma Rose, agora temos uma outra Rose aqui dentro. Não sei se tá na live. E o Jonathan. O Jonathan foi contratado também aqui pro Like. E amanhã eu mesma tenho uma reunião com ele, porque já tá inserido num projeto. Vamos ver se a gente insere ele no outro, tá? Então, o aluno chega aqui, a gente já sabe que ele sabe o que tá dentro do criador de conteúdo, porque senão o estágio ia ser só para aprender o que tá dentro do criador de conteúdo, tá? Então é por isso que vai ser, que esse estágio vai ser só para aluno. E quando que vai começar o estágio? Vai começar em março e em fevereiro a gente vai fazer a seleção. Então depois da semana social media, onde vai ter uma oferta muito legal pro combo social media. Cara, vai ser assim, ó, nunca teve essa oportunidade. E quem já é aluno vai poder fazer uma mentoria com a gente também. Para quem já é aluno até agora vai poder fazer uma mentoria. Então, quem é aluno quer saber também qual é a proposta da mentoria, venha na Semana Social Media. É uma mentoria para social media. Não é para quem é só produtor de conteúdo seu. É uma mentoria comercial, tá? É uma mentoria para ajudar a captar clientes, cobrar mais, se posicionar, ficar fera, ficar endinheirado. Esse é o objetivo, inclusive o nome da mentoria. É esse. Então, essas já adiantando, dando spoiler para vocês, tá? Não percam a semana do social media, que vai ter muitas coisas legais. Nós vamos mostrar depoimentos dos alunos, que recebemos mais de 500 depoimentos, e vamos mostrar o aluno que vai vir para Like em fevereiro, com tudo pago, passagem de avião, tudo pago, e vai ficar hospedado na minha casa, vai comer o que eu como, vai fazer yoga comigo, vai participar de tudo que acontece, não só na Like, mas na minha casa também, como meu aluno convidado. Como que foi a seleção? Os alunos mandaram, a gente fez, né, essa ação entre os alunos, e os alunos mandaram vídeos de depoimento contando a história deles comigo. Então, como que me conheceram e o que o Criadores fez na vida deles, como é que eles estavam antes, como é que eles estavam depois. Então, a gente vai mostrar. Gente, chorei, assim, ó, de ficar inchada, sabe? Foram dias, assim, a gente demorou mais de um mês pra ver todos esses vídeos, assim, foi muito, muito emocionante. Eu acho que vai ser muito emocionante também, porque a gente ainda não decidiu, a gente só separou, separou alguns finalistas, mas a gente vai decidir no último dia. A gente até tá pensando se o público não vai, né, se a gente não vai, quem tá participando da semana não vai ajudar a gente a decidir. Estamos pensando no operacional para isso, tá? Então, gente, é isso. Produtividade é uma questão de decisão. A gente precisa decidir ser produtivo. E aí a gente precisa buscar métodos para ser produtivo, tá? O criador de conteúdo é um método de produtividade dentro do conteúdo. Não ensina só a produzir conteúdo, mas ensina a produzir conteúdo de forma rápida, de forma veloz, de forma organizada, para que vocês possam ganhar mais dinheiro, atender mais gentes aí. Eu não vi essa promoção acontecer. Ai, Márcia! Nós postamos em todos os lugares. Postei no YouTube, no Instagram. Mandei vídeo. Olha, a gente só não fez. Mandamos e-mail, postamos no grupo de alunos. Márcia, eu vou ir no Rio pra te conhecer. Gente, então isso. Perguntas sobre produtividade, tô aqui falando. Travou de novo? Ah, criatura, não posso acreditar. Não posso. A live vai ficar gravada, eu perdi o começo. Vou postar um post no final dessa live
tá? Vou postar um post falando sobre produtividade. Vocês vão lá nesse post, comentem, que daí mais gente vê que a gente fez uma live sobre produtividade, pode interessar para mais social media. Vocês vão lá e comentem o que vocês mais, o que eu falei aqui que foi mais impactante e o que eu falei aqui que vocês vão botar em prática amanhã. Tipo assim, ó, vai dormir agora, sonha comigo e amanhã acorda e pensa, vou implantar isso aqui na minha produtividade, tá? Porque aí eu quero saber o que foi mais legal. O link das outras lives estão na minha bio. Clica na minha bio, vai abrir vários links, eu acho que é o segundo. Primeiro, a inscrição da Semana Social Media, para quem ainda não tá inscrito, vai lá e se inscreve, que já vai receber os conteúdos, vai receber a data das Masterclass, 25, 26 e 27 de janeiro. Aí embaixo tem assim, replay das lives, aí clica, tem live 1, live 2 e live 3. Clica e baixa os e-books, porque é um e-book lindo que a equipe fez, que a equipe transcreveu a live, botou todas as informações, inclusive essa de hoje vai ficar muito boa, né? Porque elas organizam tudo direitinho, as ideias de produtividade. E aí vocês podem ter isso aí por escrito também, tá? Então vão lá na minha bio e pegam. Essa aqui vai ser adicionada até amanhã, final de tarde. Quem quiser e quiser ser avisado quando a live for liberada, vai lá no post que eu vou comentar e diz, eu quero replay. Porque aí também, com um monte de comentários, a gente atinge mais pessoas. E aí, com um monte de comentários, a gente vai lá e depois dá a instrução. Chegou a live, só baixar, tá? Então tá, gente. Gente, me segue. Ai, não, me segue não, gente. Quando o cliente não entrega, eu ponho... Peraí. Quando o cliente não entrega os conteúdos na data e depois quer que posta na urgência. Então, isso a gente trata com ele antes também. Isso é importante, assim, quando a gente faz a nossa reunião, que ele vai assinar o contrato e pagar, a gente explica o seguinte para ele. Cliente, os conteúdos que tu fica de entregar, primeiro que a gente produz tudo aqui, tá? A gente não fica dependendo que o cliente entregue, mas alguma coisa tem que entregar, tipo vídeo, alguma coisa assim. Se tu não entregar o conteúdo, a gente vai postar outra coisa até tu entregar. Mas quando tu entregar, a gente vai ter X dias até postar. A gente sempre diz que é 7. Mas às vezes a gente, como eu falei pra vocês, a gente faz algumas coisas de urgência porque a gente tá sempre tranquilo, a gente não trabalha sempre na urgência. Então, se vocês quiserem combinar com o cliente como é que vai ser, combinado não sai caro. Anota esta frase, que essa frase é ótima também. Combinado não sai caro. Outra coisa que eu disse pra vocês, que era pra vocês anotar. Não, acho que era na outra live, que eu já tava fazendo a pauta da outra live. Combinado não sai caro. Então, tudo que você combinar com qualquer pessoa, não é só com o cliente, se você combinar com seu marido, isso aqui que a gente vai fazer quando acontecer isso, porque isso aqui me incomoda, vocês vão ter menos chance de brigar, né? Então, com o cliente é assim também. A gente precisa combinar as coisas com ele para que ele entenda, né, como é que é o processo. O maior problema das desavenças, gente, se as duas pessoas são honestas, né, é que as pessoas não combinaram. O que a gente vai acontecer, tá? Estratégia de produtividade para stories. Tá, bem legal. Mel, olha só. Stories, a gente faz stories pro cliente? Faz. E o cliente faz as stories dele? Faz. Mas a gente entrega para ele, na estratégia, uma linha editorial para stories, tá? Os nossos clientes são todos conteudistas, eles são super produtores de conteúdo, assim, então a gente não tem, assim, que ficar pedindo para eles fazer stories. Na verdade, às vezes a gente tem que pedir para eles pararem, porque eles produzem um monte de conteúdo e a gente precisa focar em outro assunto. Mas aqueles clientes que porventura não produzem, aí a gente tem que bater um papinho, né? Mas em geral, se a gente entregar o tema para eles, assim, tipo, essa semana, segunda tu vai falar sobre vitamina D, quarta tu vai falar sobre gerenciamento de estresse, eles fazem, tá? Eles se comprometem e fazem. E a gente faz o que nos stories? A gente bota caixinha de pergunta, às vezes a gente responde, a gente até tem alguns clientes que a gente manda as perguntas que a gente quer responder, ou manda pra ele o print, né, do que tem, e ele diz o que ele quer responder, já vai mandando áudio, a gente responde. Depende do contrato que a gente fez com ele também, e depende do, tipo, se a gente tá lançando alguma coisa, a gente
né, mais efetivo, que a gente, óbvio, ganha do lançamento. Então, às vezes a gente posta post blog, então como a gente faz o blog de todos os clientes, a gente quer que tenha acesso, então a gente vai lá e posta uma coisa que tem post blog, arrasta para cima, vídeo, arrasta para cima. Toda essa parte institucional aí de levar do Instagram para outros lugares é a gente que faz para o cliente, tá? E mais algumas outras coisas que eles pedem, tá? Então, deixa eu ver se tem mais questões aqui. Para ser aluno de produtividade, eu tenho que investir algum? Não entendi a pergunta. Ansiosa para saber o desconto. Então eu não vou falar, porque daí eu quero que vocês venham na última aula, principalmente, porque assim, ó, gente, não é só o desconto, tá? Eu posso garantir para vocês que vai ter uma coisa fenomenal no último dia. A oferta do combo, essa vez, talvez seja a última vez que a gente consiga fazer isso que a gente vai fazer, tá? Mas não são bônus incríveis também, e a oportunidade de uma mentoria comigo, tá? Qual o papel... adorei essa pergunta. Qual o papel do gestor de conteúdo na Like, Regiane? Daisy, olha só. Uma vez, a gestora de conteúdo era eu. Era a pessoa que desenha a estratégia, porque eu desenhava a estratégia junto com a Ayla, a gente vendia, e depois a redatora, designer, o editor de vídeo, eles iam produzindo conforme a estratégia. Mas tem que ter um maestro, entendeu? Tem que ter alguém que fez a estratégia, que olha se aquilo ali tá ok. Hoje a gente tem 2 pessoas na Like que são fundamentais para que o conteúdo funcione. Mas presta atenção, você pode ser o gestor de conteúdo, você pode ser o social media, você pode ser a gestora de produtividade, que é o que a gente tem aqui. E a gente foi desmembrando. Então o que a gestora de produtividade faz, que é a Ari? Ela gerencia os prazos de tudo. Então prazos, tarefas, a gente usa o Trello para colocar as tarefas. Então ela gerencia se as tarefas estão lá, se estão sendo cumpridas, o que faltou essa semana, quem é que não viu alguma coisa, tudo ela está acompanhando, a área gestora de produtividade. O Pedro é o gestor de conteúdo, ele faz a estratégia junto com a equipe, na verdade a equipe toda faz a estratégia passa por mim, e o Pedro faz os novos schedules, é ele que faz os assuntos dentro das linhas editoriais. Então, por exemplo, a gente decidiu que vai ter 5 posts por mês de vitamina D. É o Pedro que seleciona os assuntos dentro da linha editorial. Vitamina D, por exemplo, vitamina D e Covid, vitamina D em criança, qual que é a medida certa da vitamina D, quanto que eu posso tomar de vitamina D por dia. Tudo isso são assuntos dentro da vitamina D. E aí o Pedro é que decide, e o Pedro decide a headline. O que é a headline? É o assunto. E como é que o Pedro faz para decidir? Aí a gente tem toda uma forma de pesquisa que ensino dentro do curso para vocês pesquisarem as headlines e criarem headlines criativas, que a partir daquela headline é que vai ser desenvolvido o texto e também a imagem. Muitas vezes a designer usa aquela headline para colocar na imagem, né, para atrair a pessoa para ver o post. Então é assim que funciona. O Pedro, ele é o gestor de conteúdo. Quando a Sheila ou quando as outras meninas da redação vão pegar o calendário para produzir aquele conteúdo, vai estar lá já a headline, vai estar lá qual que é o assunto. Olha, esse assunto aqui, você vai falar que a vitamina D, 20 minutos, não resolve tomar banho de sol para vitamina D com protetor solar. Essa é a ideia central. E a headline é essa. E aí o gestor de conteúdo faz o que a gente chama aqui na Like de schedule de conteúdo, que como eu aprendi a fazer com um curso americano, eu chamava de schedule. Aí um dia eu conheci
Luana Franco, e Luana Franco me disse assim: Regiane, para de chamar de schedule, ninguém sabe o que é schedule, tem que arranjar um outro nome. Aí eu passei a colocar o nome de calendário de conteúdo, mas na verdade é schedule. Linhas editoriais eu chamava de setup, inclusive tem vídeo lá meu, de 4 anos atrás no YouTube, que eu tô ensinando a fazer um setup de conteúdo, que nada mais são do que as linhas editoriais. Quando eu aprendi com os gringos, eu comecei a usar esses nomes aqui, né, não sabia a tradução. Aí a gente passou a usar linha editorial e passou a usar calendário de conteúdo. Mas a gente aqui dentro da Like, a gente ainda usa, tá? Fazer os schedules, fazer o schedule de conteúdo. Tá pronto o schedule até quando? E esse é o papel do gestor de conteúdo. O que o gestor de conteúdo faz também é olhar se o conteúdo tá bom, se o social media tá novo, se a imagem ficou condizente, se respeitou aquilo que a gente preconizou para a identidade também do cliente. Então o gestor de conteúdo faz a gestão do conteúdo, tá? É isso que o Pedro faz. O Pedro não escreve, ele só dá ótimas ideias. E é bem importante a função dele, tá? Pedro acompanha a execução, sim, acompanha. E a Sabrina, que ela não é mais a gestora de conteúdo, ela fica olhando, né? E aí, quando a Sabrina vê uma coisa que não estava de acordo, ela vai já direto no Pedro, ó, tu não viu isso, né? Funciona assim, meio em cascata. E se eu vejo uma coisa que eu não tô gostando, eu vou na Sabrina. Ó, Sabrina, isso aqui não dá pra ser assim. Eu vi isso aqui na rede social do cliente, não, esse erro aqui não dá. Então eu faço isso, às vezes o cliente nem viu, eu aqui sou chata mesmo. Então tá, gente, vamos ver mais perguntas aqui. Tô descobrindo que as pessoas que eu sigo como referência trabalham na Like ou fizeram o curso da Rê. Olha, estamos criando o nosso mundinho, né? Mundinho criadores de conteúdo. A nossa comunidade, ela está com muitos tentáculos, gente. Já somos quase 6.000 alunos no criador de conteúdo, né? 5.000, já passou de 5.500. Inbound Marketing. Temos uma gestora de inbound aqui também. Essa gestora de inbound chama-se Sabrina Idalencio. Sabrina é uma das pessoas mais antigas aqui da Like. Ela começou, acho que junto com a Sabrina, ou antes até, acho que antes. Sabrina Idalencio começou antes da Sabrina. E Sabrina já passou por todos os segmentos da Like, ela conhece a Like, a casa dela. Então, hoje ela está no gerenciamento de inbound. A gente até andou procurando um gestor de inbound para a Sabrina se dedicar mais para o SEO, mas aí a gente negociou com ela e achamos que o perfil dela se enquadra melhor na gestão do inbound, então ela está maravilhosa, ruivinha. Vamos ver. Esforçando e estudando para futuramente trabalhar com vocês. Adoro gente esforçada, tá? Trello é pago, gente. O Trello tem uma versão gratuita e tem uma versão paga. Aqui na Like a gente usa a versão paga, tá? Não é muito barato, eu não acho barato. A gente, para botar todo o time aqui dentro, acho que a gente gasta mais de R$1.500 por mês do Trello. Tem que compensar, né? Gente, alguém já falou que tem pago e tem gratuito. Qual é o papel do copy no social media? Gostei dessa pergunta. Gente, olha só. Essa divisão é minha, tá? Eu vou falar assim, na minha experiência, mas, de novo, eu não sou dona da razão. Eu tenho uma experiência de trabalho, tem muitos profissionais que têm uma experiência de trabalho diferente da minha e tá tudo certo. Inclusive, eu debato com esses profissionais. Eu penso assim, eu penso assado. A gente é pensador do marketing digital, tá? Na verdade, o que eu entendo? A copy, aqui na Like, é um texto que a gente usa, a gente chama de copy, aquilo que a gente usa para vender, tá? Então, por exemplo, carta de venda, e-mail de oferta, isso a gente chama de copy, tá? Então, essa é a nossa divisão interna. Quem faz isso? O copywriter. Porque a gente tá pensando ali em levar a pessoa, naquele texto ali, tem uma chamada de ação clara, que é a pessoa comprar o produto. Tanto na página de venda, quanto nos vídeos de venda, quanto nos e-mails de oferta, que para nós funciona super bem, a gente vende bastante. Agora, eu não vou negar para vocês que estudar copy
ajuda a melhorar um texto de rede social. Sim, o texto de rede social é um texto, é uma conversa, mas é uma conversa que já tem uma certa malícia, né? Então, aquela pessoa, como eu, que sou, eu adoro estudar copy. Eu, assim, ó, tipo, é um assunto que eu amo. Eu falo sobre copy? Não. E por que eu não falo sobre copy? Porque eu não me sinto autorizada. Eu acho que eu ainda não aprendi o suficiente para falar sobre copy. Tanto que as páginas de venda aqui da Like, eu digo, eu sou a copywriter final, mas não sou eu que faço. Então eu só digo assim, não faz assim. Seria a mesma coisa eu ensinar designer, tá? Eu ensinar designer, ensinar um designer ou ensinar design para alguém. Eu não ensino, mas eu vou no site que o Tita fez e digo, não quero isso, não era essa ideia, muda tudo, quem sabe faz isso, faz aquilo. Então assim, e eu estudo, eu adoro, eu acompanho várias pessoas que são designers, é um assunto que eu adoro, mas eu não sei fazer. E a copy é a mesma coisa, a copy eu estudo, eu avalio, eu até posso dizer isso aqui, achei muito bom, acho que sou apaixonada por esse tipo de copy, gosto de copy assado, uso copy assim nos meus produtos, mas eu não ensino a fazer porque não sou eu que faço. Eu compro copy de outras pessoas, eu contrato copywriters, tá? Então, tudo que eu já estudei de copy até hoje me ajudou para produzir bons textos, mas não só produzir, não só de copy, me ajudou eu melhorar os meus vídeos no YouTube, me ajudou eu fazer lives melhores, porque a gente tem, a copy ela é um roteiro, né? Você tem que ter essa ideia assim de como é que você vai conduzir os argumentos. Então, estudar copy, principalmente copy assim publicitária da década de 60, 70, eu acho muito interessante, para mim é quase história estudar isso, é histórico, né? Eu acho muito legal. Gosto muito desse assunto, então eu acho que se você quiser estudar copy, vai te ajudar em qualquer coisa. A Sabrininha, que estudou bastante copy, ela não é copywriter, mas ela faz bons e-mails, ela consegue fazer uma landing page, uma copy de uma landing page, ela consegue fazer... Então, assim, copy é importante para qualquer pessoa, não só quem trabalha com marketing digital. Copy é importante até para você convencer o seu marido e o seu filho do que precisa ser convencido, do que é bom para eles, tá, gente? Então, era esse mais ou menos que eu queria falar. O que você indica estudar em copy? Olha, eu posso até compartilhar com vocês vários livros de copy. Eu tô até para fazer um PDF, tá na minha lista de acumulados. Fazer um PDF com os livros de copy que eu gosto e com os livros de copy que o Vicenzo recomenda também. Eu vou ver se eu faço essa semana, inclusive eu acho que o Vicenzo já foi dormir, não tá vendo essa live, mas eu vou já agilizar isso, tá? E eu aprendo copy muito também em filme, eu aprendo copy em série, porque série série é copywriter puro, né? E o cara hoje que eu tô mais conectada com a copy, que eu já estudei com o Paulo Macedo, já estudei com o Fred Ribes já veio aqui na Like dar um curso, gosto do Ícaro de Carvalho, gosto muito, para mim até um texto do Ícaro na rede social já é um show, né, ele é muito bom, assim, no alicerce dos textos, eu acho incrível. Mas hoje eu tô muito conectada com o Marcelo Bragion, tá? Se alguém quiser pode me pedir ali. O Marcelo, ele tem um curso chamado Copy Experience, que vale cada centavo. Fomos eu e o Vicenzo, a gente já fez o online, agora fizemos o presencial em novembro, em São Paulo. E o Marcelo tem uma comunidade chamada Copy Sniper, tá? E por acaso o Marcelo foi meu mentor, ele é mentor aqui da Like, a MR Lançamentos, para quem não conhece, foi uma agência que trabalhou muito tempo com fazendo os lançamentos da Empíricos. Então, ano passado a gente se vinculou a eles porque a gente queria melhorar os nossos processos aqui, melhorar a nossa visão enquanto administradores da agência e da agência de lançamento. E isso, obrigada. Tem 2 Gs, tá? Tem 2 Gs. Alguém escreveu o nome do Marcelo aqui, @Marcelo Região.
E o Marcelo, então, é um dos meus mentores mais próximos, né? Eu tenho muitos mentores, tive muitos mentores, mas o Marcelo é um dos mais próximos, junto com o Rodrigo e o Maurício, que são os sócios da MR. E aí eu entrei no mastermind deles, tá? Então eu também faço parte do mastermind deles, que chama Gênios. E aí é um mastermind para infoprodutores e tal. Não é do SBCOP. Do SBCOP é Marcelo, o nome dele? Acho que não é Marcelo o nome do menino do SBCOP. Eu me lembro, ele é baixinho, assim. Eu também já estudei material dele, mas eu acho que não é Marcelo o nome dele. Bárbara. Olha só, a Verusca tá falando aqui. Sabe que temos a mesma idade. A Verusca estudou comigo no colégio. Medo da mudança. Será que dá tempo de ser uma criadora de conteúdo de sucesso? Tenho certeza que dá, Verusca. Ainda mais tu sendo advogada, né? Que toda essa tua experiência... Aqui alguém falou, Marcelo Bragion colocou o arroba, tá? Foi a Sabrininha. Tenho certeza, amiga, que dá pra ser uma criadora de conteúdo, sim. Tá? Essa barreira da idade, até eu queria fazer uma live com a Cláudia Dornelles, que foi uma aluna que eu vou fazer depois da semana, porque agora na semana eu tô muito lotada mesmo de trabalho aqui. A gente tá com um lançamento, começa 3 dias depois do lançamento da semana, então é muita coisa. Mas eu vou fazer uma live com a Cláudia justamente por essa questão. A Cláudia é uma produtora de conteúdo sênior, começou mais velha, né? E ela vai falar sobre esse processo de achar que não dava para se digitalizar por causa da idade. E ela trabalha com... como é que é o nome? Não é psicoterapia. Ai, me ajuda aí, aquele negócio que Freud fazia. Que Freud fazia agora. Psicanálise. Ela trabalha com psicanálise. E aí ela fez o curso Criador de Conteúdo e ela tá lá criando conteúdo muito legal, muito assertivo. A gente não tem idade pra ser criador de conteúdo. Olha a Vozes da Razão. Vocês conhecem a Vozes da Razão? São 3 avós, elas são produtoras de conteúdo, influenciadoras, né? De mais de 90 anos. Uma, acho que a mais novinha tem 86, a outra tem 91. E elas aprenderam a fazer rios, aprenderam a fazer... Gente, não tem idade para ser criador de conteúdo. Psicanálise, obrigada. Não tem idade para ser criador de conteúdo. Não tem idade para ser criador de conteúdo. Repitam comigo, não tem idade. Você pode ser um criador de conteúdo de 14 anos e você pode ser um criador de conteúdo de 11. Eu tenho uma aluna de 11 anos, gente. A mãe dela falou comigo. Rafael Albertônia, não é Marcelo. Rafael Bertani. A mãe dela falou comigo, comprou o curso, a criança tem 11 anos. Pensa nisso. Pensa o que essa pessoa vai ser, né? Já pensando em copy, já pensando... É como o Vicenzo. O Vicenzo tem uma visão do mundo, assim, que, gente, eu tenho hoje, depois de velha. Agora imagina uma pessoa com 15 anos já ter essa visão, já saber o que é marketing. Eu fico, né? Mas é possível em qualquer idade. Se a gente não aprendeu aos 15, é possível aprender. Vozes da Razão. Vozes, porque elas são voz, né? Seriam a voz da razão. Eu acho que é a voz da razão. Alguém acha e coloca aqui a voz da razão. Eu acho que é a voz da razão. Só que a voz é com Z ou é com S. É muito legal, tá? Então acompanhem elas, que é maravilhoso. Olha, 11 anos, não é um amor. Mas o Vi com 11 já tava fazendo coisa também. Eu acho que ele já tava lendo. Olha, eu lembro que com 12 anos ele tava lendo Nietzsche, né? E eu até fiquei com medo que ele se deprimisse e não voltasse mais. A Voz da Razão, alguém escreveu aqui, a Voz da Razão. Fiquei com medo que ele fosse, né, para algum lugar e não voltasse mais, mas tá aí encaminhado, aprendeu um monte de coisa com as leituras maravilhosas, tá? Eu tenho 61 em estudo para ser criador de conteúdo. Não tem idade, gente. Tô falando, não existe idade para começar a criar conteúdo. Até porque essa é uma frase que eu gosto de dizer também. O criador de conteúdo, ele não precisa... Ele vai ter, se ele for mais velho, ele vai ter uma curva maior para aprender, uma curva de tempo, uma curva de aprendizado maior para aprender a dominar algumas coisas da tecnologia, certo?
mas ele tem experiência de vida, e essa experiência de vida na produção de conteúdo, ela é milagrosa. É a experiência de vida que faz o conteúdo se tornar interessante. É aquilo que a gente lê, os lugares que a gente viajou, aquilo que a gente fez. Não é só o da gente, é o do cliente também. Todo o nosso arsenal cultural, ele pode ser implantado, ele pode ser acoplado ao conteúdo que a gente vai produzir mesmo para vender esse conteúdo e isso tornar o conteúdo mais interessante. É o que eu chamo gentilmente no curso, quem é meu aluno sabe, de contextualização. Então uma pessoa madura, ela tem mais facilidade de contextualizar. Por quê? Porque o repertório dela é maior. Quanto mais lugares eu viajei, quanto mais culturas eu conheço, mais eu tenho repertório para contextualizar o que está acontecendo aqui com outras coisas lá do outro lado do mundo. Então isso se chama repertório. Uma pessoa muito jovem tem menos repertório, tem mais facilidade, talvez até por isso que tenha mais facilidade com a tecnologia, né? Tem mais espaço no HD, alguma coisa assim. Então tá, gente. 1h30 falando, a pessoa fala, né? Imagina os aulões com os alunos do Criadores que acontecem a cada 2 meses, que eu já fiquei 14 horas com os alunos, tá? 14 horas falando e ouvindo, falando e ouvindo. Regiane, você aborda também storytelling. Eu abordo não exatamente storytelling, porque storytelling também tem muitas derivações, mas eu abordo textos para as redes sociais e daí eu falo da questão de você contar histórias nos seus textos, tá? Mas eu não dou aula de como fazer storytelling, eu dou aula de como fazer bons textos para as redes sociais usando uma ferramenta que é história, tá? Então não sei, também não me sinto vamos dizer assim, digna, assim como ensinar copy, ensinar design, de ensinar storytelling, que não é uma coisa que eu faço diariamente. Eu ensino aquilo que eu sei, aquilo que eu já fiz, aquilo que eu já fiz muitas vezes. Esse é o meu compromisso, tá? Gente, adorei estar com vocês, adorei esse assunto. Foca, quem quiser fazer um print agora, deixa eu arrumar o cabelo aqui, faz um print aí para postar a foca da produtividade. Tá? Me marca, né, nesses posts fofos que eu compartilho todo mundo, né, Foca, né, Ger? A gente compartilha todo mundo. E quinta-feira tem live. E se eu for falar pra vocês que eu não sei o assunto da próxima live, mas é um assunto bem legal, porque todos os assuntos das lives são bem legais. A equipe decidiu juntas aqui, tem coisas bem legais. Então, quinta-feira tem live e domingo que vem tem live de novo, tá? Então, quinta tem live e domingo também. Mas acompanhe aí pelas redes que a gente vai fazer coisas bem bonitinhas pra convidar vocês. E quem não tiver inscrito na Semana Social Media, se inscreva. A gente tem grupo no WhatsApp e grupo no Telegram, pode escolher, tá? E aí... espero vocês na quinta, então. Meus fiéis escudeiros, madrugadeiros, guerreiros madrugadeiros, tá bom? Quando abre as inscrições? Dia 27, tá? Quer dizer, os meus cursos estão sempre abertos, mas o combo nesse formato que a gente vai apresentar para vocês, vai abrir dia 27, tá bom? Então, um beijo muito grande, muito grande, muito grande. Muito obrigada por vocês estarem até agora aqui. Deus ajuda quem senta e estuda, né? Essa é a minha frase favorita. Um beijo, gente!